conceitos aqui que eu queria destacar. Isso aqui já tinha até mencionado na primeira aula. Os conceitos dos parâmetros geométricos, né? Porque aí a gente consegue determinar, através dos parâmetros geométricos, as condições de geometria do canal, que nós falamos desses parâmetros. Área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico, altura hidráulica, largura de topo, largura de fundo, largura de superfície, ó, tem tudo aqui, ó. Tá vendo? A declividade a gente ainda vai conversar um pouquinho melhor, mas para cada, né, tipo de formato do canal, se ele tem um formato com uma dada geometria já conhecida, né, a gente vai determinar a geometria de uma seção retangular. Então, a gente sabe que é base vezes altura, né? Trapezoidal, que são os formatos que existem aí de canais. Trapezoidal, área maior vezes área menor, área maior mais área menor vezes altura dividido por 2, né? Então, a gente tem aqui, ó, das dimensões, quando se tem, né? Aqui, ó, de um canal trapezoidal, né? A gente vai tentando associar. Existe a geometria da seção, né? Como eu falei, como se fosse um trapézio mesmo, que a gente pode considerar, quando se há assimetria, né, da seção. Agora, quando não há essa assimetria, a gente precisa trabalhar e tentar entender como que a gente consegue relacionar. E quando se tem essa simetria, que a gente viu aí para as mais diversas seções, a gente consegue aí adaptar essas seções por semelhança de triângulo, que nem a gente aplicou a aula passada, e por aí vai, tá? Então, o exercício que a gente viu, né? Aqui, ó, eu passei batido porque a gente já conversou sobre isso, tá? Então, para cada formato, né, geométrico, se tem assimetria, é mais simples. Ó, aqui hoje a gente vai focar também no exercício da seção circular, tá? Aqui, ó, a aula passada nós vimos o exercício 1. Depois eu vou deixar essa resolução aqui para vocês, tá vendo? Mas na semana passada a gente fez também no papel. Então, na semana passada, a gente tentou, com o mesmo exercício, uma resolução diferente dessa, né, no papel. Por quê? As condições geométricas aqui são simétricas, então a gente consegue adaptar, né, consegue adaptar o Bzinho, né, largurazinha de fundo, a de topo, das condições simétricas, né, a gente conseguiu determinar Z. No papel foi um pouco mais difícil. Aqui, você tendo essas fórmulas, né, para cada seção, essa aqui é a trapezoidal, então a gente consegue achar a área molhada, o perímetro molhado, o raio hidráulico, né, a altura hidráulica, desde que, aqui a largura de topo, depois a altura hidráulica, desde que, né, você saiba relacionar o que é o que no local, né, para dar os nomes e consiga aí, a partir disso, ir tirando dados, tá bom? Então, esse foi o exercício 1 que nós resolvemos tanto no papel e resolvemos aqui, né? E aí eu vou deixar essa resolução para vocês. Então, daqui já tinham-se as medidas, a gente só substituía, né? As variáveis aqui, ó, a gente só substituía e achava. Então, assim, tendo aqui essa simetria, tendo as condições, né, relacionadas aqui, a gente consegue saber quais são esses parâmetros hidráulicos, né, que a gente vai trabalhar ao longo do semestre. Ah, professora, mas por que eu preciso saber a área molhada? Por que eu preciso saber o perímetro molhado? Por que eu preciso saber o raio hidráulico? Porque o objetivo é isso, dimensionar seções, né, das mais diversas formas aí que a gente conseguir. Então, a gente dimensiona em função desses dados, e aí a gente vai ainda evoluindo ao longo da disciplina para entender as equações principais, que a gente ainda não chegou, né, e os métodos de dimensionar, tá? Porque
Diferente, como eu falei, de condutos forçados, condutos livres dá uma margem para você ter vários métodos, várias situações que a gente vai tentar vivenciar aqui algumas, né? Através dos exercícios, tá? Então, esse foi o exercício 1. O exercício 2, né? Que eu deixei aqui para vocês resolver. Mais alguém chegou a esse resultado? A pergunta aqui, agora que eu vi a pergunta do Cícero, não estava aberto para mim no chat. Cícero, esses exercícios é porque exige prática. Para chegar a resolver a atividade, se não começar a treinar com os exercícios, aí não consegue nada, tá? Eu, assim, não quero assustar, mas de todas as disciplinas que tem aí da hidrotecnia, condutos livres eu acho que é a mais trabalhosa, assim, de conseguir também entender. Então, a gente vai precisar treinar bastante. Patrícia, eu ia falar Paty, né? Estou acostumada com essas Patrícias da vida, chama Paty. Patrícia, foi quase, tá? O raio hidráulico deu 0,39. Eu não sei, a gente vai ver aqui a resolução e ver o que pode ter sido. O do Fábio pode ter sido uma questão de arredondamento, tá? 0,39, 0,41, pode ter sido. Porque a altura hidráulica sua tá meio, né? Então chegou. Agora, da Patrícia, a gente vai ver o que deve ter acontecido, mas está próximo também. Então, pode ser também isso, uma questão de arredondamento. Beleza? Então, vamos à resolução. Vocês preferem que faz no papel ou eu mostro aqui o que já está no slide? Porque o que No acontece? Que já papel, está professora. papel unânime, né? Papel. Tá. Às vezes eu não gosto do papel, porque do papel, às vezes vocês não conseguem enxergar. Então, vamos ver. Tem dia que fica belezinha. Tem dia que falha, né, a internet. Mas eu vou desligar aqui e transferindo para o papel, tá bom? Obrigada. Pessoal, tá um pouquinho distante a câmera, mas é isso, tá? Eu vou ler primeiro o enunciado e depois, quando eu começar a escrever, vocês vão me falando se está muito grande, está muito pequeno, tá bom? E a gente vai tentando ver o que é possível a gente ir se ajustando, tá? Mas antes, eu vou ler o enunciado e a gente vai lendo e depois de ler, a gente vai tomando as notas, tá? Então, é assim. Calcular o raio hidráulico e a profundidade média de uma calha triangular simétrica de 1,2 metros de altura e 3 metros de largura total do canal. Essa é a estrutura física, né, que está lá, beleza? Quando a altura da água no escoamento for uniforme aí, do escoamento uniforme for de 1 metro, né? A declividade, então, ele quer saber qual que é, né? Esse raio hidráulico, essa profundidade para uma altura de 1 metro de água, né? Quando tem ali. E aí ele fala que a declividade do talude é de 1 na vertical e Z na horizontal. E que a gente estava adaptado, né? Nós estávamos adaptados a já ter o valor do Z, da horizontal, né? Que até a gente via lá
1 para 2, 1 para 4, né? Então ficava mais prático. Agora aqui, ele não dá o valor de Z. Mas a gente consegue achar esse Z? Consegue, tá? E outra coisa, para a gente conseguir visualizar, aqui em condutos livres, a melhor coisa é sempre expressar os dados em desenho, tá? E esse é, uma das minhas maiores falhas, porque eu não sei desenhar, e aí eu vou treinando, uma hora sai, né? Bom, vocês estão conseguindo enxergar o papel aí? Vocês vão me passando no chat, eu vou vendo o que vocês vão colocando. Beleza. Estão conseguindo enxergar? E para aqueles que não estão conseguindo focar, porque acham que está um quadradinho pequeno, isso daí dá para aumentar, tá? Do papel é só clicar em cima do quadradinho que ele vai aumentar. Beleza? Ó, eu vou colocar aqui então as minhas canetas coloridas. Colocar aqui então o exercício 2, balancei horrores aqui, né? Exercício 2, vê se está dando para enxergar aí. Ah, beleza, Augusto. E eu falei que o melhor modo, né, da gente conseguir enxergar é tentando fazer um desenho, né? Então, a gente vê aqui, ó, a estrutura física, né, desse canal, e tem aí os 3 metros, né, que ele fala de largura total, seria o meu Bzão, né? 3 metros. Existe uma altura d'água aqui, isso aqui é a estrutura física, né, do canal. Sei lá, uma canaleta, alguma coisa assim, tá? E dessa estrutura física, 3 metros é a largura total dessa estrutura. Só que ele fala, né, que a altura total dessa seção aqui que a gente está observando, ela é de 1,2 metros. Eu colocando como H, tá? H de altura total. Tudo bem? Para a gente não confundir aqui as coisas. Beleza? Então, é um canal que está vazio e, de repente, ele quer ver o comportamento desse canal, né? Que seria o raio hidráulico e a profundidade aí. Então, seria raio hidráulico, ele quer saber, e a profundidade média, ou altura hidráulica. Então, essas duas coisas que ele precisa saber, tá? Digamos que esse meu canal, ele tá vazio, não tem nada, né? Só que eu quero ver para a altura de 1 metro. Então, aqui é aquela minha alturazinha d'água, o meu Yzinho, 1 metro, tá? Belezinha? O que eu acabo verificando aqui, gente? Então, eu tenho essa largura de topo que é a da estrutura, viu, Fábio? Mas eu tenho uma largurazinha aqui, ó, né, que é a largurazinha, perdão, eu tenho uma largurazinha aqui que é a largura de topo, eu tenho a largura aqui que é a largura da superfície da estrutura. Então, eu tenho aqui o que eu posso chamar de largura, eu posso chamar de belinha, que a gente já está chamando a largura, né, com a altura d'água aqui, ó. Essa aqui, nós já estamos denominando ela como sendo B, tá? Então, fica um B e um belinha. Tudo bem? Total aqui, belinha. E da altura d'água, B. Certo?
Aí, o que que acontece? O meu talude aqui, né? Ele fala que eu tenho U na vertical e aqui é Z, que a gente não sabe quanto que é. E aí que a gente vai tentar fazer pelo quê, né? A gente vai tentar fazer por semelhança de triângulos. Se a gente notar aqui, nós conseguiríamos enxergar um triângulo menorzinho aqui. Eu queria pegar uma caneta para destacar e não fosse atrapalhar tanto. Ó, a gente tem um triângulo menorzinho aqui. E o triângulo, que seria o grandão, né? Corresponde isso aqui, ó. Belezinha? Isso, Cristiane, a largura da estrutura é 3, tá? Nós vamos ver agora quanto que é essa largura de água, né? Que é daqui até aqui, por semelhança de triângulo, tudo bem? Esse, Pode falar. esse ponto que a senhora pôs aí é o B? Aonde? Esse ponto que a senhora pôs aí vermelho, que a senhora vai medir, é o B? O que é isso? É B ou é 3 aí? Não, a gente, deixa eu redesenhar para você conseguir enxergar. Ó, eu tenho a estrutura, tem água. Aí, quando dá 1 metro aqui, ó, aqui é água. Essa largurazinha aqui, ó, onde tá a água, ó, tem uma largurazinha. Essa largurazinha é o B, certo? Só que eu tenho a largura da estrutura. Essa largura da estrutura, eu tô chamando de belinha. Vocês conseguem enxergar melhor? E aí, como eu tenho a altura total da seção e a altura da água, eu consigo fazer por semelhança de triângulo. E como que eu faço por semelhança? Então, eu tenho aqui o belinha, né, o grandão, ó, o belinha está para B. O que significa isso que eu estou falando aqui, ó? Belinha está para B. Assim como maiorzão aqui, ó, que é a altura total, está para a alturazinha da água. Correto? Sim, galera? Posso seguir? Quanto que vale o Bzão linha? Ele vale 3, né? 3 metros. Não tá aqui. Então, ele vale 3, eu já substituo 3 aqui. O B, só B, que é da correspondente dessa altura d'água, eu não sei quanto que vale. Isso é igual a H, que vale 1,2. Eu coloco aqui 1,2 dividido por alturazinha que a gente sabe que vale 1. Beleza? Fazendo essa brincadeirinha aí na calculadora, a gente isola o B e já sabe quanto que dá esse valor de B. Quanto que dá B? Isso, Tiago, Patrícia, Fábio, né? Então, B, que é a alturazinha, lá que a largurazinha, né, correspondente à altura da água, equivale a 2,5 metros, né? Tudo bem?
Agora, o que acontece, né? Esse foi para achar o valor de B, que não sabíamos, da largura aí correspondente à água. Agora, outra coisa que a gente não sabe, a gente pode saber agora, para achar o valor de Z, tá? Eu vou colocar aqui do lado, só para a gente não desfocar aqui. Então, agora aqui a gente vai saber o valor de Z. É isso que eu quero saber. Quanto que vale Z, né? Que é importantíssimo para a gente saber. Eu vou refazer mais uma vez aqui o desenho, só destacando a necessidade, porque também vai ser por semelhança de triângulo, mas a gente vai ver aí a necessidade de se determinar o Z, tá? Um outro desenho aqui que eu vou fazer. O que acontece, né? A gente tem lá a alturazinha de 1 metro, aqui, né, 1 metro, bonitinho, tá? Só que aqui, se a gente for observar, daqui, que é o Bzinho lá, a largurazinha correspondente à água, nós sabemos que já vale 2,5. Pense aqui, gente, se eu pegar e dividir isso aqui ao meio. Isso aqui não vira um triângulo retângulo? Vira. O que eu pintei em amarelo aqui, ó, não corresponde à alturazinha Y da água? Corresponde, correto? Se daqui até aqui vale B, daqui até aqui, ó, esse tantinho vale quanto? Isso, vale a metade, né? Então, eu pego 2,5 e divido por 2. Vai dar 1,25, tá? Ou seja, essa metadezinha, né? Eu pego o meu B, divido por 2. B é 2,5. Dividido por 2, eu sei que vai dar 1,25. Corresponde a essa partezinha aqui, tá? A minha alturazinha da água, eu sei que dá 1. E o Z, a gente sempre fica naquela assim, ah, mas e agora? Será que eu consigo enxergar? Característica da semelhança, né? Aqui é 1 na vertical e o Z que a gente precisa achar ele aqui, tá? Se notarmos, existe uma semelhança de triângulo. A única coisa que eu vou pegar e fazer é posicionar esse triângulo do Z, né? Virar ele de que está em ponta cabeça, né? Ó, se eu pegar esse triângulo retângulo maiorzinho, ele é assim, né? Que a gente tem lá o triângulozinho, esqueci de colocar aqui, ó. E se eu pegar o Z, né? Ele ficaria assim. Que é Z, aqui é 1, tá? Daquelas distanciazinhas, né? Aqui é o 1,25 lá que a gente fez, né? 1,25. E aqui da alturazinha d'água é 1. Então, a mesma coisa, né? A gente pode fazer por semelhança. Correto?
Então, esse aqui, né? O maior está para Z, né? Então, que é 1,25, ó, das mesmas proporções. 1,25 está para Z, que eu não sei quanto que é Z ainda, é isso que a gente quer saber. Assim como 1 está para 1. Isso, a galera já fez aí, né? Continha. Ou seja, às vezes dá para fazer multiplicação aí, né? Z equivale exatamente a 1,25. Tudo bem? O que está mais ou menos, Cícero? Por que que você não conseguiu identificar essa semelhança de triângulo? Triângulozinho aqui do B, do Z? O Z, ele tem a ver com a inclinação do talude. Então, a gente reproduz ele, né, por semelhança de triângulo. E por que que eu tenho que achar Z? Lembra lá, para todas as seções, o Z, referente, quando há talude, né, o Z, ele existe. Então, para trapezoidal, eu tenho, para triangular, eu tenho. Então, eu preciso achar esse Z para colocar na formulazinha. Para achar a área molhada, para achar as outras hidráulico, né? Então, direto ou indiretamente, o Z está ali, tá? Então, a gente acha, e uma das maneiras que a gente acha, porque há uma simetria aqui, é por semelhança de triângulo, tá? Você tiver, você não, né? Mas para quem tiver, no geral, né, dúvidas, cabe talvez ver essa questão de semelhança de triângulo, né, de proporção aí que existe. É isso que eu falei, Danilo. A gente vai tentando condutos livres por usar a semelhança de triângulo, e a matemática ela é fascinante por isso. Existem várias formas de você chegar ao resultado, tá? E aí você trabalha da maneira que você acha mais conveniente. Até aqui a gente consegue também achando de outras formas de relacionar o Z, tá? Mas eu coloco por semelhança porque a gente já tem, né, essa necessidade, né, de expressar assim pelos outros modelos de seções, né? Eu acho, né, que fica mais simples de conseguir relacionar, tá bom? Tudo bem aqui, gente? Podemos seguir? Professora, Diga. essa questão do desenho me atrapalhou um pouco, porque quando a senhora coloca o B, Professora, né, dá uma eu ajustada acho nisso. Pode falar. que quando a gente estava verificando o exercício, né, a gente viu lá que o B' era 3, né, que o Bzão era 3, né. Agora esse B' aí que apareceu no seu desenho me confundiu bastante agora, hein, professor? Eu Não, é sempre que vou ter que assim, fazer isso? nós vimos que o Bzão, era a largura da seção molhada, tá? Agora, da estrutura, eu tô denominando aqui como belinha. Então, existe largura de superfície e largura de topo, tá? Que aí um tem a ver com a estrutura e outro tem a ver com a linha d'água mesmo, largura d'água. Então, no slide, quando aparecer o Bzão, aliás, aí eu vou ter que sempre utilizar o Bzão e o Belinha para. Não, depois esses termos, eles vão se identificar. A gente vai ver, eles vão se denominando, tá? Depois. Aí você vai ficar mais tranquilo. É que eu estou identificando agora dessa maneira,
porque ainda a gente não usou equações que vão fazer referência a essas alturas, né? E a de topo, que é referente à estrutura, que é esse Bzão linha que eu chamei, é da estrutura, ó, não é a da água. Aqui é a da água, né? Então aqui está preenchido com água. Aqui Sim. é da estrutura. Depois a gente vai fazer essas definições, essas denominações e usar em algumas das fórmulas. É que é tão pouco, porque a gente considera mais essa da superfície da água aqui, que a gente nem usa muito a da estrutura. A gente sempre dimensiona em função muito mais disso, ó, do que está relacionado à água, que é a alturazinha da água, a largurazinha aqui, né, da superfície da água. E às vezes em terminologias, eles chamam aqui largura de superfície e aqui em cima largura de topo. Mas se eu usasse, por exemplo, o 3 direto, será que eu sairia no mesmo resultado? Não, o 3 direto tá errado, porque tem que ser a largura da água aqui, ó. Da água, esse Z, ele tá em função dessa altura 1, tá? Esse Z tá em função da altura 1. Tá bom, professor. Obrigado. Nada. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Ó, para a sessão, vou seguir, tá? Que se ninguém falou nada, tô seguindo, tá? Para a sessão triangular, da gente determinar, o que é mais importante é ter a alturazinha da água, né? No caso aí é 1 metro, e ter o valor de Z, que nós achamos aí como 1,25, tá? Aí o que acontece? Eu preciso, para achar o raio hidráulico, eu tenho que achar a área molhada, né? Que é uma das coisas que o exercício pede. E achar a área molhada, já está lá a fórmula. Eu não sei se vocês conseguem acompanhar simultaneamente o slide junto com a resolução. Se não consegue, ó, a fórmula para você achar a área molhada da seção triangular, quando há simetria, né, é o Z vezes a alturazinha da água ao quadrado. Por que que não tem Bzinho, gente? O triângulo não tem largurazinha de fundo, né? Então, o Bzinho aqui, que seria, cadê aquele Bzinho, né? Ele seria 0, não existe, tá? Então, por isso aqui, ó, para a área molhada, ele não vai ter Bzinho. Então, desencane, é só isso. E aí a gente substitui o valor, né? Então, o meu Z é 1,25, área molhada, então, vai ser 1,25 vezes a alturazinha, que é 1 ao quadrado. Ou seja, a minha área molhada vai ser 1,25 metros quadrados. Tudo bem? Perímetro, aí eu vou seguindo, né? Porque para achar o raio hidráulico, eu sei que é a área sobre o perímetro. Então, eu vou precisar também determinar esse perímetro molhado. E o perímetro molhado, acho que não está aparecendo aqui, né? A formulazinha para determinar o perímetro molhado é 2 vezes a altura da água vezes raiz de 1 mais o Z ao quadrado. Vai ficar perímetro molhado é igual a 2 vezes 1 vezes raiz de 1 mais 1,25, cadê? 1,25, que é o valor de Z, ao quadrado. Não sei se vocês vão entender muito minha letra, eu tô meio torta, tá? Mas depois vai ter a resolução digitada. Tô meio torta aqui para não bater no suporte. Fazendo essa continha, quanto que dá aqui?
Isso, Patrícia. Perfeito. Ou seja, perímetro molhado vai dar 3,2, 3,20 metros. Aí, com isso, eu consigo achar o raio hidráulico, né? Porque o raio hidráulico é a área molhada sobre o perímetro molhado. E fazendo aqui a continha, aí depois vai ficando fácil, né? E aí, fazendo a continha, vai ter 1,25, a área ela está em metro quadrado, dividido pelo perímetro. 3,20 metros. Corta, corta, vai sobrar um metrinho aqui em cima, né? Que raio hidráulico é dado em metro. O meu raio hidráulico vai ficar quanto? Isso. 0,39 metros. E a nossa profundidade média aí, né? Nós sabemos que é área molhada sobre a nossa largurazinha da área da largurazinha molhada, tá? Não confundam com a largurazinha da estrutura. 1,25 dividido por 2,5. E também, né, vai cortar, cortar e sobrar um metrozinho aqui em cima. Fazendo essa continha. Isso, Augusto. Meio metro. Beleza, ô Tiago. A grande relação é isso, né? Porque tem a simetria, então você vê um triângulo retângulo e aí você consegue ir chegando na mesma condição de resultado, tá? É que aqui, como que eu posso dizer para vocês? Aqui já está pronto as formulazinhas. O que a gente viu na aula passada é que a gente consegue resolver por outras maneiras, né? Porque é geometria. É geometria, aí é matemática, é geometria, consegue. Mas como já tá as formulazinhas prontas, a gente vai já só usando o que dá para usar, né, de geometria, quando tem lá a semelhança de triângulo e tal, e o resto a gente segue, tá bom? Beleza? Kleber, não precisa copiar. Precisa copiar sim, você tentar fazer depois no seu caderno, eu te oriento dessa maneira, tá? Porque essa resolução aqui, eu estou fazendo no papel para mostrar o passo a passo que vocês gostam de ver no papel. Mas eu digitei todo o exercício, então no final da aula eu disponibilizo. E aí façam, reproduzam tudo no caderno. Não vou agora, que seja depois, mas que façam, tá bom? Pessoal, vamos ir pro slide para a gente ver também essa resolução no slide e a gente conseguir olhar, comparar, né? Ver certinho. Na verdade é a mesma coisa, mas enfim. A gente consegue enxergar também de resolução via slide, tá? Eu vou fechar aqui a câmera. Pronto. Aí ninguém fica confuso de onde enxergar. Coloca de novo lá no slide para aumentar, ampliar a tela aí do celular de vocês. Quem tá com o celular, né? Aqui a resolução, tá? Ó.
A largura, ó, eu acho que o desenho aqui é bem melhor que o meu, né? A largurazinha aqui, ó, largura de superfície da água, tá? Correspondendo à alturazinha da água, essa largura. Essa que corresponde ao Bzão linha é a da seção, largura de seção. Então, por isso que a gente faz lá, ó, o nome, altura da seção, alturazinha d'água. A gente fez lá aquele primeiro passo, né? Colocar o cursor, fica mais fácil de vocês. Isso é uma besteira, cliquei onde eu não deveria. E nem saí daqui. Aqui, ó. Aqui eu fiz aquela semelhança, né, de triângulo. B', que é o Bzão, largura da estrutura, está para a largura da superfície d'água, assim como a altura total da seção está para a alturazinha d'água, né? Substituímos e achamos a largurazinha da superfície d'água como sendo 2,5 metros, tá? 2,5 metros. Aí, o que acontece? Foi aquela parte lá que é para a gente achar o Z, né? O Z referente ao talude. Porque ele está nas fórmulas, olha o Z aqui nas fórmulas, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, então eu preciso, né, desse Z. Eu preciso, então, eu vou lá e tento achá-lo. Para eu relacionar, lembra que a gente falou? Se tudo isso é o B, só o B, né, sem belinho, ó, se tudo isso é a largurazinha da altura d'água, então se eu corto o triângulo ao meio, eu estou dizendo que é B sobre 2, metade dele, né? Aqui eu já fiz semelhança de triângulo como sendo o B sobre 2, essa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui do triângulo retângulo, né? Então, esse aqui está para o Z, né? O talude, um está aqui, assim como a alturazinha d'água está para esse um aqui. Fazendo as contas, né, do mesmo jeito, aqui lá no papel eu fiz essa divisão por fora. Aqui eu coloquei tudo, no pacote. Mas o resultado é sempre igual, né? 1,25, aí depois aqui virou aqueles parâmetros, só substituir, como nós fizemos, tá? Só substituindo, área, aqui eu digitei errado, vou atualizar aqui, é o quadrado, né? Coloquei isso, digitei errado. Atualizar aqui, porque senão dá, depois eu acabo esquecendo. Tem vocês que não vão saber de onde é esse 1, mentira, é o quadrado. Tudo bem, gente? Deu para compreender? Né? Porque aí depois é só colocando nas formulazinhas e achando um por um, né? Como a gente fez no papel, tá? Acabando aqui, a gente disponibiliza. Eu só não deixo isso antes para não gerar expectativa, mas foi como eu falei. Tentem resolver isso no papel, no caderno, né? Condutos livres e condutos forçados é essencial ter o caderno para treinar, tá? Tenta criar independência, vai resolvendo sem olhar, e aí de repente você falou, puxa vida, não deu, não travei. Vai lá e consulta a resolução e retoma, tá? Próximo exercício. Robert, eu não sei, só olhando mesmo o que aconteceu. Mas eu acho que você consegue olhar aqui a resolução. Não sei se você tomou um rumo diferente. Às vezes você acha que deu, a não ser que seja alguma coisa assim de prioridade na calculadora.
Isso aqui, ó, quando você dá a raiz, abre um parênteses e fecha, que às vezes ele coloca, inclui o 1 e joga esse 1,25 para fora. Quadrado, não sei. Toda vez que não der, gente, toda vez que não der, não rolar, bater a conta, é coisa da calculadora de usar os parênteses, tá bom? O perímetro molhado, Israel? Não, perímetro molhado, né? O que é o perímetro? É a soma dos lados. Só que existe uma relação, eu não abri todas, né? De seção para a gente conseguir chegar a essas formulazinhas. Mas pode ter certeza disso que eu consigo determinar por essa questão da soma dos lados. Então, achar por aqui. Acredito que teve um aluno aí que comentou agora que eu entendi que achou por aqui. E dá para achar pela fórmula. Então, gente, não percamos tempo. Se tem a fórmula aqui, perímetro molhado, você acha por aqui, tá? E é o que eu falei, o importante é ter a altura d'água e o Z. Achou isso, vai embora, tá? Então, gente, muitas das vezes como eu falei, a forma de como vocês colocam esse dado na calculadora. E aí, se não abrir parênteses onde tem que abrir, dá outros resultados, mas o correto é dar esse aqui, ó. Ou algo próximo, né? Muito próximo tem que ser. Ideia é como vocês colocaram aí 3,7, 5 e alguma coisa, 3,6 está longe. Mas é uma questão de, como eu falei, de prioridades. A calculadora a gente vai trabalhar bastante isso lá em saneamento, tá? Assim, vou exigir não, mas eu vou detalhar um pouquinho mais lá. Aqui a gente não consegue dar essa atenção da calculadora. Mas a próxima aula de calculadora de saneamento, a gente faz esses detalhes, tá? Então, desde que você pode fazer direto, né? Desde que você coloque prioridades, por exemplo, aqui, se você quiser fazer 2 vezes 1 vezes, abre parênteses, coloca lá a raiz, abre parênteses, coloca 1 mais, se quiser abrir parênteses e colocar esse 1,25 aqui, ainda fechar e fechar, eu acho que é melhor você pecar pelo excesso de parênteses do que pela falta. Quando falta, aí dá cada coisa. Tá? Se vai fazer por partes, aí quer fazer esse aqui primeiro, aí soma com 1, aí coloca a raiz, dê o resultado da raiz, multiplica por esse e por esse. Mas eu oriento, e lá em saneamento a gente vai ver que vai ter algumas equações, algumas coisas que compensa fazer direto. Então vamos já mentalizando para a gente começar a usar direto, que a vida de vocês vai ficando prática, muito prática. Beleza? Bora seguir, gente. O tempo corre aqui. Exercício 3. Esse exercício 3 dava até para passar batido, mas ele é um exercício que é legal de correlacionar, porque não é aquela condição simétrica, isso aqui, ó, 90 graus. Isso aqui, ó, tem talude, aqui, ó. Pelo menos ele dá, né, ó, o talude na vertical é igual a 1. Na horizontal é igual a 2. O que significa isso? Qual que é o valor do Z? Então, a gente já tem isso aí, tá? Pessoal, para a gente não perder muito... Perder não, para mim é um ganho quando vocês tentam fazer o exercício. Mas para a gente conseguir ainda ver os demais exercícios que tem uma diferençazinha em resolução,
Eu vou dar 2 minutinhos para vocês lerem só o exercício. Então, agora é 8h50, 8h52, eu inicio a nossa resolução, tá? Então, tá valendo aí a leitura. Já leio também depois e a gente já faz. Oi, gente, podemos seguir a resolução? Ah, legal, José Miguel. Sim, é possível, né? Quando você tem já quando você já tem, né, todas as fórmulas ali, você vai indo, você toma liberdade e vai traçando o caminho que te acha mais conveniente, tá? Então é isso, é para dar sempre a mesma coisa, vai bater, beleza? E, e é aquilo, né? A forma como vocês sentem à vontade dá autonomia para vocês. Então, é isso, sempre quando vão resolvendo, vai associando essa autonomia que vai, talvez ficando até mais simples para vocês, tá? Bora resolver então, gente, o exercício 3. Eu vou ler com vocês e, de repente, vocês vão me dizer se vocês já conseguem entender alguma coisa, ver uma luz no fim do túnel, tá bom? Exercício 3, ele fala assim: para a seção apresentada na figura, determine a altura d'água, que é o nosso Yzinho, de modo que a profundidade média seja 40% maior que o raio hidráulico da seção. A base de fundo do trapézio é de 1 metro. E a declividade do talude é de V, né, da vertical é 1, e na horizontal, que é o H, que na verdade aí já falando é o Z, é igual a 2.
Observação. O formato desse conduto é de trapézio retângulo. Logo, as fórmulas de perímetro molhado e base de superfície líquida sofrem alterações. Então, gente, é isso. Não se esqueçam. Não podemos sair considerando igual. Então, a gente vai resolver, né? Tem a lógica da resolução, porque entra essa relação dos 40%, maior que o raio hidráulico, né? A profundidade média. Então, a gente vai se basear nisso, tá bom? Deixa eu ligar aqui no papel. E vamos que vamos. Então, vocês vão me falando aí. Tô achando essas canetas tão grossas para. Não sei se vocês conseguem enxergar. Eu gosto de caneta fina para o traçado, mas se faz fino, vocês também não enxergam, né? Então, vamos ver. Exercício 3. Pessoal, então, nós vimos que agora, o que acontece aí, né? Qual que é a grande questão? Não é aquele trapézio com condições simétricas, né? A gente vê um trapézio retângulo. Então, a gente não consegue sair adotando lá o que é o que, né? Então, a gente vai usar um pouco de geometria, a gente vai usar um pouco de Pitágoras, a gente vai brincar um pouquinho para tentar achar as condições, tá? Antes de achar aí essas condições desejadas, vamos partir para essa primeira informação, que ele fala assim, ó, antes de desenhar, antes de qualquer coisa. Para a seção apresentada na figura, determine a altura d'água, aí beleza. Isso aí que é o mais importante que eu vou falar agora. De modo que a profundidade média, vou pegar a caneta, a profundidade média seja 40% maior que o raio hidráulico. Então, 40% lado inteiro, né? Os 40% eu represento como 1,4, tá? 1,4 do raio hidráulico. 1,4 maior. Isso aqui, essa primeira informação, a gente vai guardar ela para usar ela depois, mas a gente já deixa ela destacada aqui, porque foi uma das primeiras informações que o enunciado fala. 1,4 maior, né? 1,4%. Então, essa seção como um todo, né? Tem que ter profundidade 40% maior que o raio hidráulico. É a mesma coisa que isso aqui, tá bom? Tudo bem? Eu só tô silenciando aqui que fez barulho no meu celular para não me atrapalhar. Então, isso aqui, tô deixando claro para vocês, representa 40% maior, né, do raio hidráulico. 40% a mais, né, do raio hidráulico. E vamos para o nosso trapézio retângulo. É retângulo porque essa parte é um retângulo. E ele vai virar o trapézio porque a inclinação tá aqui, ó. Certo? Então, essa é a estrutura. Aqui. E essa alturazinha d'água, né? Que a gente vê uma sombrazinha aí no desenho. Aí a gente consegue se prender à altura d'água, tá bom, gente? E é isso que ele quer, né? Ele quer essa altura d'água. Ele dá uma outra informação que a base de fundo do trapézio é 1 metro. Então, essa parte aqui, ó, é 1 metro.
Se a gente for tentar identificar mais informações aqui no desenho, vamos jogar essa altura d'água aqui, ó, cortando. Aqui, né, seria dividindo, né, essa seção aqui, essa parte aqui seria um retângulo, então aqui em cima, seguindo aqui o traçado, daqui até aqui, vocês concordam que eu também tenho 1 metro? Agora, e esse pedacinho aqui, ó, quanto que vale? Daqui até aqui, vale quanto? Posso chamar de X? Isso, Milton, ó, coisamos junto, falamos junto. Ah, eu não tinha visto o chat, tá? Me distraí aqui. O Augusto já colocou aqui os 40%, 1,4, isso, né? Beleza. Estava acompanhando aqui o chat. Perdão, gente. Estava empolgada olhando para a resolução. Beleza? É a representação, gente. 40%. Tudo bem? É a altura inteiro, né? Mais os 40%, 0,4. Então, é 1,4 do raio hidráulico aí, né? Pessoal, então, aqui do desenho, né, vocês concordaram comigo que aqui embaixo é 1, até aqui é 1 também, tá? Eu tenho esse x que é a continuação, né, da extensão, porque daí eu conseguiria achar, né, essa largurazinha da superfície da água. Mas isso nem é tão, agora, muito urgente de querer achar. Por quê? Eu não consigo achar perímetro molhado pela formulazinha lá, né? Então, perímetro molhado seria a soma dos lados. Eu não tenho isso aqui, ó. Estão conseguindo visualizar? Eu não tenho esse lado aqui. Eu sei que aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo isso é igual, né? A alturazinha. A parte aqui, ó, é Y, alturazinha d'água. Daqui até aqui. Isso é um triângulo retângulo. Eu vou conseguir achar X aqui? Não, mas nós sabemos que através dele, essa distânciazinha aqui já contribui para a gente ir achando as coisas, né? Com também o que vai auxiliar a gente a achar as coisas é tem um taludezinho aqui, ó, que é o Z. O Z nosso vale 2 e aqui vale 1. Tudo bem? Se a gente colocar a semelhança, né? Isso aqui é um triângulo retângulo, gente, que é o nosso taludezinho aqui, é um triângulozinho retângulo. Se a gente colocar semelhança com esse X, semelhança com esse triângulo, o que equivaleria ao X equivale aqui como Z. Então, por semelhança de retângulo, X está para 2, assim como essa alturazinha d'água está para 1, né? Como a gente já está fazendo nos outros exercícios, tá? Se eu pegar, né, virar de ponta cabeça esse triângulozinho aqui do talude, vai ser equivalente. Então, vai ser o quê? X está para Z. Assim como a minha alturazinha da água está para aquele 1 que é na vertical, né?
Substituindo para a gente conseguir simplificando, né? Porque nós temos duas incógnitas aqui, x e y, então a gente não vai conseguir achar, mas nós vamos simplificar. Então, x está para 2, assim como a alturazinha d'água está para 1. Se eu mandar esse 2 para cá, isolando o meu x, eu vou ter que x é igual a 2 vezes a alturazinha d'água. Tudo bem? Isso, Daniel. Z é igual a 2 pelo dado do enunciado, né? Ele coloca que o talude ele está 1 na vertical e 2 na horizontal. Esse H aí é para representar o 2 na horizontal, que é o Z, tá? Isso mesmo. Sabe cozinha de culinária, né? Eu achei isso, reserve, deixa lá de molho. Vamos deixar de molho isso aqui, tá? E vamos seguir com as outras informações aí que a gente tem desse nosso desenho. A gente tem aqui, eu chamei esse daqui de X, né? Isso aqui, ó. Chamei de X. Essa parte aqui do meu trapézio, tá aqui, eu posso chamar de W. Estão enxergando escrito W aí? Deixa eu colocar aqui em caneta para ver se vocês enxergam melhor. O meu W. Tudo bem? Tá correspondendo a essa partezinha aqui, ó. Daqui até aqui. É esse meu lado aí do trapézio do canal, tá? Então, é uma outra informação que a gente vai pescar aqui. E se a gente reparar, né, se eu ampliar o nosso desenho, né, a gente tem isso, ampliei, caramba, não ampliei nada, né, ficou pequenininho também. Mas eu jogar só essa partezinha aqui, né, a gente tem um triângulo retângulo. Então, se aqui, meu, vale X, aqui, meu, vale o Wzinho, isso aqui em laranja vale quanto? A alturazinha d'água. Não sei, eu não sei a altura d'água. Mas eu tenho lá o teorema salva-pátria, que é o teorema de Pitágoras, e a gente pode deixar também, assim como a gente deixou o xzinho aqui em evidência, a gente pode deixar esse Wzinho, esse lado aqui, ó, do meu canal, em evidência também, por Pitágoras, né? Então, quadrado da hipotenusa, que aí a hipotenusa está sendo representado por Wzinho, é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, esse meu lado, que é um cateto, ele está valendo x, então vai ser x ao quadrado, mais a alturazinha d'água ao quadrado, certo? Tudo bem? Pessoal, quem é x? A gente já deixou o nosso x em evidência aqui, né? Eu posso pegar onde tem o x aqui, posso substituir por duas vezes o y? Duas vezes a alturazinha d'água? Posso? Vou substituir, tá bom? Então, aqui o Wzinho copio. Onde tem x, vou colocar tudo isso. Então, vai ficar duas vezes a alturazinha d'água. É tudo isso está elevado ao quadrado, né? Porque aqui representa x, então, elevado ao quadrado. E só faço copiar esse outro, alturazinha d'água ao quadrado. Alguém surtou? Tá bem? Tá tudo certo?
Ah, beleza. O que importa é passar bem. Então, eu vou manter. Copio o meu Wzinho ao quadrado, ele é igual a... Então, aqui eu reproduzo, eu pego faço a famosa distributiva ao quadrado, né? Esse 2 tá levando, ele tá levando 2, porque é uma multiplicação que eu posso fazer isso, tá? Ele tá levando 2 e ele tá levando o yzinho ao quadrado, então eu reproduzo. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes o y, né, que veio o quadrado para cá, então 4yzinho ao quadrado, e só faço copiar isso aqui, pode deixar de esquecer aí, ó, pode esquecer de copiar, tá? Pessoal, me fala uma coisa, 4y ao quadrado mais y ao quadrado, ó, tal quadrado aqui, tal quadrado aqui, eu posso somar, né? Quanto que vai ficar? Isso, Thiago. Deixa eu reproduzir para cá. Então, o meu wzinho ao quadrado vai ficar 5y ao quadrado. Eu vou isolar o w, tá? Isolar o w significa que eu vou passar para cá a raiz. Então, ele vai ficar raiz, passar para cá. Raiz de 5y ao quadrado. Tirando essa raiz aqui, quanto que fica? Isso aqui é uma multiplicação, né? Então, posso. Isso, se vocês pegarem na calculadora, faz lá, raiz de 5, né? Eu não sei quanto é o y ao quadrado, mas a raiz aqui vai cortar e cortar, né? Então, ó, raiz do y aqui ao quadrado, ele corta, corta. Mas o 5, eu tirando a raiz, ou seja, o meu w vai ficar aí, quem colocou 2, aproximadamente, né? Porque ele dá 2,23, uns quebradinhos, 2,236, né? 2,24. Aqui, esse 2 corta aqui com esse da raiz, né? Que eu tiraria também. Vai ficar assim, tá bom? Então, eu achei o meu W e vou fazer a mesma coisa. Eu vou reservar ele, porque agora eu vou deixar ele aqui no cantinho, tá? Depois eu vou usá-lo. Aquele programa de culinária, deixa lá de molho. Porque agora eu vou voltar naquela primeira observação aqui, ó, que a gente, né, se concentrou, que é o que o exercício fala. Que a profundidade hidráulica, né, ou profundidade média, tanto faz um como o outro, é igual a 1,4, que é os 40% maior, né, e o raio hidráulico. Então, é isso que representa quando ele fala esse dado. Tudo bem? Pessoal, o que é profundidade hidráulica quando a gente determina ela? Vocês lembram da aula passada? Não, mas como que eu determino? Lembra lá que eu correlaciono a profundidade hidráulica como sendo a área molhada sobre a largurazinha da superfície aqui, ó, que é a largurazinha total da seção. Vocês lembram disso? A aula passada a gente conversou. Ou seja, aonde tem, né, a profundidade hidráulica ou profundidade média, né, o meu HM, eu posso substituir área molhada sobre a minha largurazinha aí, né, de superfície. Tudo bem? Então, vai ficar assim, ó. A
sobre B é igual a 1,4. O que é o raio hidráulico? Lembra lá que a gente também viu na aula? E raio hidráulico é a relação entre a área molhada sobre o perímetro. Então, onde tem raio hidráulico aqui, ó, eu coloco área molhada sobre o perímetro. Uau, né? Chegamos aqui, beleza. Chegamos aqui, chegamos quase a lugar nenhum, mas a gente chegou em alguma coisa. Que eu posso, matematicamente, aqui é multiplicação, aqui é uma divisão. Quando tem uma coisa de um lado, uma coisa do outro, eu corto e corto, tá, gente? Mas isso quando tem essas condições. Ou seja, isolando isso aqui, eu sei que vai ficar 1 sobre largurazinha, né, de superfície, 1,4, aqui vai ser 1, né, vou deixar assim. Beleza? Fazendo multiplicação aqui em cruz, eu sei que esse perímetro aqui, então, o perímetro vai ser igual a 1,4, ixi, eu cortou aqui, perdão. Perímetro, né, vai ser igual a 1,4 vezes a largurazinha, superfície aí. Alguém vivo, alguém aí que não, né, alguém já surtou? Não surtem, tá? Alguma dúvida? Exato, Kleber, é treino, não tem jeito. E é um treino que é isso, a gente não precisa pegar muita coisa diferente, a gente vai trabalhando nessa linha de semelhança, de triângulos, de Pitágoras. Pega lá a calculadora, nem sei onde está. Alguém perguntou aqui, o Kaique, né? Onde saiu? Coloca lá, raiz quadrada. Cadê meu. Cadê? Né? Pega lá o Kaique, raiz quadrada de 5. 2,236. Então, é aproximadamente 2,24, tá? Pessoal, o que a gente entendeu aqui, né? Que a gente chegou ao perímetro molhado, a essa relação, é uma relação, tá? Porque, de fato, o exercício, ele já inicia o enunciado dizendo o que ele quer isso. Então, a gente acha essa relação através do que o exercício está dizendo, tá? Ele quer que a profundidade média seja 40% maior que o raio hidráulico. Então, a gente iniciou aqui, e a gente tem o que é profundidade média, e a gente tem o que é raio hidráulico. Então, a gente só fez substituir e acabamos destacando o perímetro molhado. Aí você fala assim, poxa vida, professora, mas que mais que é perímetro molhado aqui, né? Lembra lá a definição de perímetro, quando você estuda, né, na escola, ensino fundamental, né? E aí o meu antigo ginásio, quando você estuda lá, perímetro é o quê, gente? O que é perímetro? Isso, Milton, arrebentou. Perímetro também, além disso, né? Perímetro também, eu colocando esse traço para representar um também, tá? Para vocês não querer correlacionar. Perímetro também é a soma dos lados. Se a gente colocar nosso trapézio aqui, esses lados seriam o quê? Isso aqui, que é a alturazinha d'água, né? A mesma alturazinha, né?
esse aqui que é a largurazinha de fundo, que é o Bzinho. E esse aqui é quem? É W, que a gente chamou ele aqui, ó. Então, perímetro como sendo a soma dos lados, vou voltar aqui, significa que é a alturazinha d'água, como a gente viu lá em cima, mais o Bzinho, que é a de fundo, e mais o nosso W. O Bzinho a gente sabe que é 1, certo? Tudo bem? O W daqui a pouco a gente já vai substituir. Mas dessas duas correlações aqui, ó, se eu achei essa relação que perímetro é 1,4 vezes a largurazinha de superfície, e também, se eu achei aqui, né, que o perímetro é a soma dos lados, eles conseguem se unir, se correlacionar. Antes deles se unirem, se correlacionar, porque eu só substituí ele aqui, ó, pego onde tem perímetro, eu coloco isso aqui, tá? Deixa eu já fazer isso, inclusive, para a gente ver. Onde tem P, eu coloco 1,4 vezes essa largurazinha aqui de topo. Tudo bem? Então, 1,4 vezes B é igual à soma dos lados, que é o perímetro. Mesma coisa. Eu sei quem é o B, eu sei quem é a minha largurazinha de superfície. Fábio, perfeito. Perfeito, né? Foi uma das coisas, eu vou voltar aqui só no desenho para vocês enxergarem. Lembra que aqui é o Bzinho, que vale 1, e aqui em cima até aqui, ó, essa largurazinha até aqui vale 1. E o restante vale x. Ou seja, essa largura aqui da superfície, que é... Ai, perdão, vou puxar daqui, tá? Que é a minha largurazinha de superfície, que é o Bzão, equivale a 1, que é o Bzinho mais x. Certo? Ó, minha largura de superfície equivale a Bzinho mais x. Ou seja, como vocês colocaram aí, né? Bzão é igual, o B vale 1, 1 mais x. Mas a gente sabe quanto que vale x. Olha aqui em cima, ó. X vale quanto? 2 vezes y. Então, eu posso já reproduzir essa substituição, né? Para facilitar a nossa vida. Que o Bzão é igual a 1 mais... Onde tem x, eu substituo aqui, ó, por 2y. 2 vezes a alturazinha da água. Tudo bem? Então, com isso, eu já achei a minha largurazinha de superfície. E por quê? Porque a gente deixou aqui ela, ó, aguardando o quê? A sua respectiva substituição. Onde tem larguras em antisuperfície, estou colocando tudo em quê, se vocês observar?
observarem, tudo em função de y, né? Para a gente achar, é a altura da água que eu quero saber. Então, eu vou colocar aonde tem, né? Aqui na minha equação, o Bzão, tudo que está aqui dentro. E aí ele vai ficar assim, ó. Deixa eu copiar o que está ali embaixo, só para a gente conseguir se achar melhor no desenho da folha. 1,4 vezes a largurazinha de superfície, a alturazinha d'água, mais o Bzinho, mais o W. Vamos substituindo quem é quem aí, né? Nós já sabemos quem é quem, nós já sabemos quem é o B, então a gente já vai colocar ele. Aqui embaixo, ó. 1,4. Quem é B? 1 mais 2 vezes o Y. Então, B é 1 mais 2 vezes a minha alturazinha. Fecho aqui. Isso é o B. Tá aqui, ó. Não menti. Tá aqui. Copia a alturazinha d'água, que é o que eu quero. Bzinho vale 1. E quanto é W? Ó, gente, tá aqui em cima. W, aonde tem o W, eu substituo por 2,24 vezes o Yzinho. Só que virou uma equação de quê? Uma equaçãozinha do primeiro grau. Porque quando eu isolar essa equaçãozinha, isolo o y, né, a alturazinha d'água, eu vou chegar no resultado dele, né? É fazer a continha, ó. Vai ficar fazendo a continha aqui, ó. Distributiva. 1,4 vezes 1, 1,4. Mais 1,4 vezes 2y, vai ficar 2,8 yzinho. É igual a o yzinho aqui, mais esse yzinho, aqui não existe, né? Vale 1, ele está escondido. Então, somando, né? Somando, vai ficar 1 mais 2, 3, 3,24, né? Então, vai ficar 3,24, yzinho, mais o 1, eu só faço copiar 1 aqui. E aqui é aquela, né, separação. Quem é incógnita vai para cá, para a esquerda, e quem é número vem para cá, para a direita, tá? E aí vocês conseguem fazer essa continha, né? Cadê minha calculadora? Ó, o 3,24 vem para cá, vira negativo, né? Então, vai ficar 3,24, eu vou subtrair do 2,8. Então, vai ficar menos 0,44, y0. 1,4 vem para cá e fica negativo. 1,4 menos 1, 0,4. Só que é negativo. Fazendo a continha, né, ou seja, isolando isso para cá, né, dividindo 0,4 por 0,44, né, então, 0,4 dividido por 0,44. Aqui deu aquele aproximadamente, né, como é menos aqui, multiplico por menos 1, tá, gente? Pra gente tirar esse sinal de negativo. Aqui a minha alturazinha d'água, considerando, né, o arredondamento, ele vai ficar 0,91, tá? Aproximadamente. 91. Tem que segurar a folha, senão ela cria vida.
0,91 metros. Tudo bem? Belezinha aí, gente? Professora, Hum, a senhora pode repetir essa penúltima linha aí, que deu 0,44? aqui? Aqui? É, a Eu senhora peguei fez aqui, ó, aí de cima e chegou nesse resultado aí. 3,24 menos 2,8, tá? Da calculadora aqui, ó, eu tinha feito junto. 3,24 menos 2,8. 0,44. Como o 3,24 ele passa para o outro lado, fica negativo, né? Então, prevalece sempre o maior negativo, o maior dos sinais. Tudo bem? É porque eu tinha colocado mais, eu não coloquei menos. Ah, tá. Se você espelhar a equação, não tem problema, desde que esse lado aqui também não seja negativo. Beleza? Ô, professora, Hum, essa parte aí que tá igual 3,24 vezes WO mais 1. Esse 1 é referente ao YO, Y0 de cima, que vale 1? você tá falando esse aqui que você tá falando? Não, não, do outro lado, que tá 1,4 vezes parênteses 1 mais 2 vezes Y. Isso, É, é esse aqui, igual. ó. Onde tem o besão, eu substituo por tudo isso aqui, ó. Por isso que eu coloquei ele entre parênteses, né? Do Pra outro, gente não confundir. do outro lado da igualdade, Hum. que apareceu YO e mais 1. Aqui, ó, largura de fundo do canal vale 1. Ah, tá, entendi. Beleza, gente? Depois vocês vão conseguir refazer, tá? Eu dou aqui ao norte, né? Desliguei aqui minha câmera para vocês ligarem aí os slides para a gente passar. Posso ir passando aqui para a gente só olhar por cima, a gente já resolveu. Então, a gente vai olhar aqui a resolução, tá? Montada no slide. Talvez no slide, como a gente sintetiza a coisa. Ah, eu tenho que tirar esse dígito da equação aqui, porque eu vou digitando o exercício. Mas é isso, né? Ó, que o exercício preconizava no enunciado, tá? Mesma coisa. A semelhança que a gente fez para deixar o X em evidência. Depois o Wzinho, ó, que eu coloquei aqui, tá? E aí ele fica também em evidência. Aqui, gente, vai dar uma diferença, porque, né, aqui 0,91, aqui deu o meu resultado final 0,92, porque eu considerei 3 casas após a vírgula, tá bom? Mas é o mesmo esquema. Deixei o W aqui reservado, né? Aquela relação que a gente fez aqui, ó, passei aqui para baixo. Deixei aqui o perímetro, como a gente colocou, e perímetro também como sendo a soma dos lados, ó. Igualei e isolei tudo isso, né, que deixei, eu fui deixando tudo em função da alturazinha d'água, porque era isso que ele queria. Então, eu fui correlacionando todas essas partes, né, elas levam a alturazinha d'água, então por isso que a gente vai tentando colocar tudo em função dela. E a gente chega no mesmo resultado, tá bom?
Você acabou? Não. Não acabou. A gente tem esse último exercício aqui de seção circular. E eu queria poder comentar com vocês, justamente para a gente ter isso. Eu podia ter tirado, né? Mas aí eu quero deixar para vocês tentarem fazer, e quando a gente voltar novamente a falar de seção circular, a gente pode tentar retomar isso. Não, a gente não vai fazer no papel, tá? Eu vou explicar para vocês assim, porque até mesmo porque não vai dar tempo. Mas eu vou explicar para vocês assim, e vocês vão me prometer que vocês vão tentar fazer a resolução no caderno. Tá bom? Beleza? Fazer igual criança. Vocês prometem? Ó, não vou ajustar direito a câmera só para a gente conseguir olhar certinho. Vou empurrar para cá. Ai, que medo de desligar tudo aqui no computador e aí acaba a aula. Porque a gente falou muito pouco. A gente vai trabalhar, né? Sessão circular tem uma aula que nem vai trabalhar tanto essa parte da geometria, porque já tem as equações que a gente vai trabalhar, então a gente já consegue sacar, né, qual que é as outras formas de conseguir correlacionar. Então não precisem se preocupar. Mas eu quero mostrar aqui só para a gente também exercitar essa condição geométrica, tá? Da seção circular. E aí, o que acontece, né? Só para a gente, eu vou explicando e rabiscando aqui para ajudar vocês a entenderem melhor. Seção circular, nós temos tubulações, né? De transporte de esgoto, que nem a gente vai ver no projeto. E aí a seção circular, né, que a gente fala lá, área da seção circular, πd quadrado sobre 4, né? Aqui, o que acontece dentro da tubulação? Dentro da tubulação, eu tenho diferentes níveis da água. Então, a altura da água pode estar aqui, a altura da água pode estar aqui, a altura da água pode estar aqui embaixo. Essa altura d'água, né, mudança para cima ou para baixo, esse deslocamento da altura da água, indo para cima ou para baixo, por ser uma seção circular, ela vai influenciar nesse ângulo θ. Ou seja, quanto mais baixa for a altura da água, né, quanto menor o meu yzinho, menor vai ser o meu ângulo θ. Tá, mas aqui é o ângulo θ. E se eu fosse continuar, para fechar aqui o ângulo, né? Ah, Maria, como eu traço mal. Não traço mal, é difícil de traçar assim, com o mouse. Eu continuaria aqui, dizer que esse ângulo, daqui até aqui, né, que vale a θ, daqui até aqui onde eu tracei em vermelho, eu vou chamar ele de alfa, tá? Estou chamando ele de alfa. Pessoal, a soma desses ângulos é para dar quanto? Vamos ver se vocês estão espertos. 360 graus. Só que aqui a gente não fala em graus. Qual é a outra linguagem de se falar além de graus? Radianos, isso. 2π radiano, né? Belezinha. Então, o que a gente vai ter que fazer na calculadora quando a gente resolver seção circular? É converter a calculadora, né, para radiano. Como que eu faço? Você tem uma Casio ou uma HP High Evolution tipo essa? Sendo irônica, tá, gente? Que eu gosto dessas calculadorazinha básica. Ela é básica e não precisa de muito para aprender. Para eu colocar, eu vou apertar aquele mode, acho que não sei se na caixa é mode, aperta aquele mode 2 vezes, né, ó. Vocês estão vendo ao contrário agora, né? Aí, ó, a opção do radiano tá aqui, tá? É a mesma coisa, Thaís. Agora, quem tiver aquela outra HP, pobrezinha, coitada, aí vocês se viram aí, mas vocês saibam que para a seção
circular precisa converter para radianos, tá? Não esquece, acabou a aula, acabou de fazer o exercício no caderno, converte de novo para graus, porque aí vocês vão fazer outros exercícios de outras disciplinas que pode ter em graus, né? Aí vai falar, mas por que o meu não dá, professor? Professora, né? Que vocês estão com todas as professoras. Por que o meu não dá, professora? O que aconteceu? Não, não, não. Então é isso, tá? Não se esqueçam que tem esse raio de ficar mantendo essa calculadora aí. Isso, depois volta. Quem vai consegue voltar, Fábio. Então pensa assim, tá? Pensa que vocês têm que ir e voltar aqui em condutos livres, tá? Vai e volta essa calculadora. Então, o que acontece, né? Tudo é 2π radiano. E o que é tudo? É a soma dos dois ângulos, né? Alfa mais teta. É igual 2π radiano. Ou, se fosse em graus, 360, mas aqui a gente não usa, tá? Já olha, já deixa assim. 2π radiano. Aí, o que acontece aqui, né? Que a gente consegue rabiscar e tirar de informação para ajudar na seção circular. Eu tenho diâmetro, né, gente? Ó, daqui até aqui são os diâmetros. Vocês concordam? Sendo aqui o centro. Então, tudo isso aqui é o diâmetro da tubulação. Certo? Daqui até aqui, né? Todo mundo sabe que isso aqui é o raio. Essas distânciazinhas aqui onde eu estou apontando é o Rzinho, é o raio. Raio aqui também é um raio, né? Qualquer ponto que eu pego e vou até o centro é o raio. Então, aqui também nesse ladozinho é o raio. Beleza? O diâmetro, vocês concordam comigo que diâmetro é 2 vezes o raio? Só para a gente deixar claro aqui. O diâmetro é 2 vezes o raio? Vocês não estão respondendo, estou quase no monólogo aqui, continuando. Ou eu que não estou vendo? Não, vocês não estão respondendo mesmo. Belezinha. Então, o que acontece aqui, né? Se eu sei que o centro, aqui, ó, mais ou menos a metade, né? Ó, então, colocar aqui. Se eu sei já o valor do diâmetro, porque geralmente da tubulação fechada, fabricantes dão o diâmetro, a gente sabe o valor do diâmetro. Então, metade dele é o raio, né? Para achar o raio, isola aqui, diâmetro sobre 2. Então, esse diâmetro sobre 2 aqui, que é igual ao raio, eu vou saber que até aqui, ó, daqui até aqui, é a metadinha lá, né, que a gente vê. A gente tem um raio, tá? Metade aqui, essa alturazinha da água aqui. Eu segui tudo. Lembra que o que vai variar, gente, é a altura da água. Então, no momento ela vai estar aqui, no momento ela vai estar aqui. E imaginem isso oscilando, né? Baixando ou subindo, e esse ângulo mexendo, ó. Esse ângulo diminuindo conforme essa altura d'água diminui ou aumenta conforme a altura d'água aumenta, tá? E o que isso significa, né? Por que tanto você falou até tudo isso, professora? Porque aqui a gente vai também resolver, isso aqui é um triângulo, vocês conseguem enxergar esse tracejado como um triângulo? Sim? Tá vendo aqui, ó, tracejado
formando aqui com essa largurazinha da superfície d'água, o Bzão aqui, como um triângulo? Sim. Se eu partir, né, pego aqui o meio e eu divido aqui ao centro, Ave Maria, um traçado reto. Vocês concordam que isso seria um triângulo retângulo? Nossa, gente, não está traçando direito, não. Vocês concordam que isso seria um triângulo retângulo? E tudo isso aqui é alfa. Se tudo isso aqui é alfa, então essa parte aqui de dentro até o meio do triângulo seria alfa sobre 2, tá? Alfa sobre 2. E tudo isso aqui, ó, é o Bzão. Então, daqui até aqui, né, que é essa parte aqui, né, que eu tô subindo, a gente consideraria como metade. Então, é B sobre 2. E aí, de resto, é a resolução do exercício, tá? Porque ele fala assim, calcular a área molhada, perímetro molhado, a largura de superfície da água, raio hidráulico e a profundidade hidráulica para as seguintes condições de um canal circular. Um canal circular, né, ele tem, para as 3 situações, ele vai ter aqui o mesmo diâmetro. Diâmetro pode oscilar? Sim, depende do tipo da tubulação, né? Mas aqui fixamos o valor do diâmetro como sendo 2, mas eu quero ver, conforme essa alturazinha d'água vai oscilando, quanto que é o valor, né, na hora aí dos parâmetros hidráulicos que eu tenho. Então, conforme essa alturazinha vai oscilando, o meu ângulo θ aqui também vai oscilando, e aí eu vou ter diferentes parâmetros para cada situação, tá? Item A. O item A, ele fala aqui que o meu diâmetro é 2 metros, e para minha altura d'água como sendo 1,6. Então, digamos, faz de conta, né? Faz de conta que minha altura d'água é 1,6. Então, o Yzinho, 1,6. Daqui de baixo até aqui em cima equivale a 1,6. Daqui de baixo até o topo equivale 2, né? Então, metade até aqui vale 1. Até aqui vale 1, e se até aqui vale 1,6, essa distânciazinha que sobrou aqui, que é um dos catetos do meu triângulo, vale quanto? Isso, Fábio, 0,6, certo? Ó, se daqui até aqui vale 1, até aqui, ó, o tracejado, vale 1, porque é metade, né, do diâmetro. Diâmetro vale 2. Então, até a metade dele vai valer 1. E se eu disse que até aqui vale 1,6, então esse tantinho aqui, ó, daqui até aqui, vale 0,6. Nessa representação do item A, tá? Eu tô usando ele para explicar. E isso daqui, ó, nada mais é do que esse negócio torto, né, que eu desenhei aqui. Mas a gente já vai ver as coisas indicadas no exercício. Então, vamos para a resolução do item A, mostrando aqui, né, para vocês que depois que a gente acha, o objetivo aqui é achar o θ. Depois que a gente achar o θ, por semelhança de triângulo, né, e a geometria, né, do triângulo retângulo, né, a gente consegue achar θ, e achando θ, a gente já acha tudo: área molhada, perímetro molhado, raio hidráulico, largura de superfície líquida, tá? E aí, o que acontece? A gente achou todos os parâmetros, mas precisamos do θ, que é só colocar na fórmula, gente. O resto, aqui a dificuldade é só achar θ, o resto é só colocar na fórmula, tá bom? Então, vamos achar o θ.
lá o item A, né? Diâmetro 2 metros, altura d'água 1,6, como a gente, agora que está bem reproduzido, né? 1,6 de altura d'água, diâmetro 2 metros, né? Metade dele equivaleria a 1, como a gente já tinha mostrado. Vocês entenderam que é uma reta, né? Daqui até aqui equivale 1, ou seja, esse restante equivale 0,6. E daquele ângulo, né, que a gente falou, ó, parte daqui ao centro, daqui até a alturazinha d'água, ele vale, então, 0,6, né? Então, essa parte aqui, na verdade, é 0,6. O ângulo inteiro é alfa. Como eu parti ao meio, é alfa sobre 2. Então, peguei e cortei esse triângulo aqui e joguei ele aqui para cima, tá? Esse triângulo retângulo. Joguei ele aqui para cima para a gente conseguir visualizar, tá? A explicação. Qual parte, Daniel? (0,6? Ó, pensa assim, a minha altura d'água representa essa linha, né? Tudo é 1,6. Só que o diâmetro vale 2, metade dele vale 1. Se tudo aqui é 1,6, aqui, ó, vale 1. Então, até aqui vale 1. E tudo vale 1,6, ou seja, só essa partezinha daqui até aqui é 0,6, beleza? Então, eu tirei esse triângulo aqui, eu recortei e joguei ele para cá. Então, esse lado vale 0,6. Tudo isso aqui, ó, é o Bzão. Então, partindo ao centro, metade dele é B sobre 2. Lembra que de qualquer extensão, né, da seção circular até o centro é o raio. Lembra, né, que diâmetro é 2 vezes o raio, ou seja, o raio, se o diâmetro é 2, o raio vale quanto? Vale 1. Isso, vale 1. Então, coloquei aqui como R, como sendo o raio, né? E o alfa sobre 2 como sendo só metade, né? Metade. Então, parti no meio, então por isso que vale alfa sobre 2 esse ângulo, tá? Eu posso obter a largura de superfície de duas maneiras. Por Pitágoras, porque, gente, Pitágoras é o quê? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, coloquei aqui para a gente achar a largura de superfície. Ó, R vale 1. Então, 1 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, é igual a cateto, aqui adjacente ao ângulo, 0,6 ao quadrado, mais o cateto oposto, B sobre 2 ao quadrado, né? Fazendo a continha, 1 ao quadrado é 1, 0,6 ao quadrado, 0,36, e B a gente distribui aqui o quadrado. B ao quadrado, e o quadrado aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4. Isolo, né? Fazendo a continha, 1 menos 0,36 isolando, 0,64, e multiplicando e depois tirando a raiz, B vai ficar, o Bzão, né? Vai ficar 1,6, tá? Beleza, isso aqui não vai me achar teta, mas eu deixo lá só para consultar os valores depois. Como que eu vou achar teta? Teta, eu vou achar achando primeiro o alfa, porque a gente viu aqui atrás, né?
Alfa mais teta é 2π radiano. Se eu achar alfa, eu isolo e acho quem é teta. Tá? Vai ficar disponível no Classroom. Porque as primeiras aulas, né, o gestor não estava funcionando, então eu coloquei via Classroom para vocês, tá? Aí, o que acontece, né? Vou voltar aqui. Estou voltando demais. Agora eu vou passar aqui. Aí, o que acontece, né? Eu tenho aqui o meu alfa sobre 2, que é o meu ângulo, né? E eu consigo achar alfa como sendo o quê? Cosseno de alfa, né, sobre 2. É o quê? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. É o que está aqui, ó. Cosseno de alfa sobre 2, porque alfa sobre 2, esse metade do ângulo, o cateto adjacente é 0,6. Cateto adjacente é aquele que está encostado aqui no ângulo, né? O outro que está distante é o oposto, mas o adjacente é 0,6 dividido pela hipotenusa, que é o R, tá? Então, cosseno de alfa sobre 2 é 0,6 sobre a hipotenusa R. Fiz aqui a substituição, né, de R. Vai ficar 0,6 dividido por 1 é 0,6. Para eu achar esse ângulo alfa, eu jogo esse cosseno para o outro lado. Quando eu jogo ele para o outro lado, ele vai ficar cosseno a menos 1, que a gente representa como arco e cosseno. Isso é aquela função na calculadora que você coloca lá shift e o cosseno da calculadora. Se vocês olharem para cimazinha assim da calculadora, vocês vão ver que azul, ele tá, não sei se vocês vão enxergar, porque ainda mais ao contrário, tentando reproduzir, mas ele tá aqui na calculadora, tá? O arco e cosseno. Então, vai ficar arco e cosseno, ou seja, coloca lá shift, né? E o cosseno vai virar o arco e cosseno. E escreve lá 0,6. Não precisa dar parênteses, não precisa colocar nada. Só isso aí, como eu falei para vocês na calculadora. Quem quiser colocar, vai ver que vai dar esse resultado. Tá? Ou seja, vai ficar alfa sobre 2 é igual a esse resultadozinho lá do arco e cosseno. Isolando o alfa, eu pego esse 2 e saio para cá multiplicando, ele vai dar, então, o ângulo alfa como sendo 1,8546 radianos, tá? Já tá na resolução, mas eu vou colocar, tá? Eu vou colocar, ainda mais que eu tenho que corrigir lá o negocinho ali da equação de JIT lá, do exercício passado, mas é só isso, eu já coloco lá. Porque aqui a gente resolve em radianos, tá, Fábio? Então, meu ângulo, 1,8546 radiano. Eu considerei essas casas após a vírgula porque dá uma diferençazinha. Ou seja, né? Se eu sei que alfa mais teta é igual a 2π, que é o 2π radiano, se eu isolar o teta, jogando o alfa para o outro lado, subtraindo, esse valorzinho aqui subtraindo de 2π, eu acho o valor de teta, tá? Passando aqui para a gente já finalizar a resolução, é exatamente isso que eu falei, ó. Alfa mais teta é igual a 2π radiano. Teta é igual a 2π menos alfa. Eu já sei o valor de alfa, que é esse aqui, né, que a gente viu lá no slide anterior. Fazendo a subtração, podem fazer aí na calculadora, se vocês quiserem confrontar os